Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, eu estou aqui para mais uma aula do Movimento Aprender Mais. Atenção, alunos do quinto ano, o livro que estamos utilizando é este aqui, ó, o livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano, certo? Hoje é a nossa aula de número 30. Então, eu peço a vocês agora que já separem o material de vocês. Hoje, nossas atividades estão na segunda parte do livro, que é a parte do livro Ler e Escrever. E as nossas atividades, elas estão lá nas páginas 154 e 155. Estamos trabalhando o nosso projeto didático, trabalhando o suporte de texto, que é o jornal. Estamos na etapa 3. Hoje a nossa atividade 3E, a ordem dos fatos em uma notícia, certo, pessoal? Então, essa é a atividade que vocês encontram aí no seu livro, Emai Ler e Escrever, na página 154. Começa assim, atividade 3E, a ordem dos fatos em uma notícia. Número 1, leiam coletivamente a notícia selecionada pelo professor ou professora. Volta um pouquinho. Então, esta notícia, nós estaremos fazendo a leitura hoje aqui na aula, juntamente comigo, né? E essa atividade, infelizmente, não é possível fazermos na escola, é por isso que aqui no enunciado diz que a leitura seria coletiva, porque seria realizada na escola. Como não é possível, então você aí de casa vai acompanhar a leitura que eu farei aqui, certo? E na questão 2, que nós vamos responder depois que realizarmos a leitura. Vamos agora estudar a organização da notícia e fazer uma lista dos fatos relatados nela. Depois, enumere-os na ordem que foram acontecendo na realidade. Registrem suas observações no caderno para depois compartilhá-las com o professor e demais colegas. Então, depois que nós fizermos a leitura dessa notícia, vocês deverão registrar aí no seu livro, que tem algumas linhas que será suficiente. Você vai colocar aí no seu livro cada um dos tópicos, ou seja, para registrar uma lista na ordem que os fatos foram acontecendo na notícia. Tudo bem? E ali pede para depois compartilhar com o professor. Seu professor, sua professora já está acompanhando as videoaulas, então não há necessidade de enviar para ele. Tudo bem? Então, vamos à nossa atividade de hoje. A notícia que eu separei, pessoal, foi essa notícia aqui, que foi publicada agora no dia 30/7/2021. Certo? Então, aqui nós temos ó, o endereço para localizar essa notícia na internet, aqui embaixo também. Se vocês quiserem ler a notícia completa, vocês podem digitar lá na barra de busca do Google todo esse título aqui que vai aparecer. Ou vocês podem digitar também ó, o título da notícia, certo? Então, é uma notícia sobre as Olimpíadas, porque estamos, né? Esse é o assunto do momento. Então, vamos lá. Primeira semana, ó, a manchete. Primeira semana das Olimpíadas tem preocupação com Covid, debates sobre representatividade e saúde mental, calorão com vento e pop brasileiro. Olha que mistura que nós vemos nessa manchete. Vamos ler ali, ó, o próximo parágrafo, que é o nosso resumo da notícia. Veja um resumo do que virou notícia fora das disputas por medalhas na primeira semana de Jogos Olímpicos em Tóquio. Então, hoje nós vamos falar de assuntos que foram notícia, tanto aqui no Brasil como lá em Tóquio, mas que não tem nada a ver com quem ganhou medalhas ou não ganhou medalha. Então, são assuntos importantes, tanto aqui no Brasil como para todo o mundo, certo? Lembrando, olha só, que essa notícia foi publicada lá no portal G1, ó, vocês veem aqui no início, g1.globo.com, e ela foi publicada no dia 30/7/2021, às 6 horas e 31 minutos, né, que foi
primeira publicação, e essa notícia ela foi atualizada há 2 dias, certo? Então, na data de hoje, já há 2 dias atrás, essa notícia ela foi atualizada. Tudo bem? Vamos começar aqui. Primeiro, olha só essa foto, que foto bacana, né? É a foto da pira olímpica, que ela foi acesa na abertura dos Jogos Olímpicos, certo? Então, vamos lá. Os Jogos Olímpicos de Tóquio completam nesta sexta-feira, 30, que foi 30/7, uma semana desde a cerimônia de abertura. Olimpíadas costumam apresentar histórias que vão muito além do esporte, mas a edição deste ano, adiada por causa da pandemia, é ainda mais especial. Afinal, são Jogos Olímpicos no meio da pandemia do novo coronavírus, com o Japão e a capital Tóquio registrando seguidos recordes de novos casos de Covid. Então, o que está sendo notícia nessa primeira semana? O crescente número de casos de Covid registrados lá em Tóquio. Então, continuando aqui a leitura. Ainda há as questões relacionadas à saúde mental. Então, além dos problemas, né, relacionados à pandemia, há as questões relacionadas à saúde mental. O que é saúde mental? É quando as emoções e os pensamentos das pessoas estão funcionando muito bem. Quando eles não estão funcionando muito bem, então essa pessoa ela precisa de alguma ajuda, certo? Então, vamos continuar a leitura. Ainda há as questões relacionadas à saúde mental que vieram à tona com a desistência da ginasta Simone Biles em participar de algumas competições. A questão da diversidade e representatividade e problemas meteorológicos que impactaram as disputas. E também espaço para a música brasileira entrar na trilha sonora das arenas de competição. Então, nós vimos na aula passada, pessoal, que o primeiro parágrafo da notícia traz o quê? Resumo de tudo que será tratado nessa notícia. Então, aqui nós vimos, olha só, no início, ó, primeiro, segundo e terceiro parágrafo. Esse terceiro parágrafo aqui, ele traz um resumo completo da notícia, certo? Veja abaixo 5 temas da primeira semana de Olimpíadas de Tóquio. Então, vamos ver os 5 temas importantes, ó, dessa primeira semana. Então, o número 1, Covid continua a preocupar. Pela primeira vez na história, as Olimpíadas foram adiadas. E Tóquio está recebendo os Jogos Olímpicos 1 ano depois do previsto, devido à pandemia. Por isso que em todas as notícias que vocês veem sobre as Olimpíadas, está escrito Tóquio 2020. Por quê? Está acontecendo em 2021, mas é a edição de 2020. Tudo bem? Continuando aqui a leitura. Esperava-se que a situação estivesse mais controlada em 2021, mas a Covid-19 continua a ser um problema no Japão. Tóquio vem registrando recordes diários de novos casos ao longo desta semana. Nesta sexta, o governo japonês decidiu estender o estado de emergência. Então, durante essa primeira semana dos Jogos Olímpicos, o crescimento de casos de Covid foi tão alto que, na sexta-feira, o governo japonês decidiu o quê? Estender o estado de emergência para outras regiões do país. Ó, já são mais de 200 infectados com Covid entre as pessoas envolvidas com os Jogos, incluindo 25 atletas e técnicos. Então, ao todo, das pessoas que estão lá para participar das Olimpíadas, né? Estavam, né? Porque todas as pessoas que testaram positivo para a Covid-19 tiveram que voltar para os seus países e não puderam competir, né? Então, somente das pessoas que vieram para participar dos Jogos, 200 pessoas foram infectadas, sem contar a quantidade de casos ali da cidade de Tóquio, certo? Ó, esse foi o ponto 1. Ponto 2. Saúde mental importa. As discussões sobre a saúde mental dos atletas começaram mesmo antes dos Jogos.
com a desistência da tenista japonesa Naomi Osaka de Roland Garros devido à depressão. Então, essa atleta, essa tenista japonesa, ela estava participando de um outro torneio chamado Roland Garros, que é um torneio muito importante de tênis, e ela desistiu porque ela estava com uma doença chamada depressão, que é uma doença emocional, certo? E que afeta o nosso corpo. Tudo bem? Então, antes das Olimpíadas, aconteceu esse primeiro problema. Aí, depois disso, aconteceram outros problemas que nós vamos ver aqui, ó. Em Tóquio, Naomi foi a grande estrela da cerimônia de abertura, acendendo a pira olímpica. Então, mesmo ela tendo desistido, né, de representar o seu país ali nesse torneio de tênis, mesmo assim, ela foi escolhida para acender a pira olímpica, né, que é aquela tocha que nós vimos no início da aula, no início dessa notícia. Continuando. E o tema voltou à tona nas Olimpíadas, com Simone Biles, ginasta americana considerada a melhor de todos os tempos. A atleta deixou a final por equipes após errar um salto. No dia seguinte, Biles oficializou a desistência da final individual geral da ginástica artística, disputa em que era ampla favorita ao ouro. Então, ela estava se sentindo tão pressionada, que ela resolveu desistir de competir. Por quê? Porque o atleta ele está ali e tem muita pressão, porque ele se sente na obrigação e na responsabilidade de vencer. Mas todos nós sabemos que o nosso corpo ele tem os seus limites, né? Então, esse é o recado que tanto a Simone Biles como a Naomi Osaka quer deixar para o mundo. Tudo bem? Que nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Ó, terceira ponto aí, o terceiro assunto que foi muito falado lá em Tóquio. Representatividade em pauta. Aqui eu resumi bastante. Os protestos contra o racismo foram vistos logo nos primeiros dias, com atletas se ajoelhando e erguendo o punho, símbolo das manifestações, ó, assim, né? Fechado assim. Black Lives Matter, vidas negras importam. Uma ginasta da Costa Rica fez o gesto ao encerrar a participação no solo. Então, vários atletas, né, durante as suas apresentações, fizeram ali gestos contra a luta, contra o racismo, inclusão e vários outros temas. Outro fato que foi notícia em Tóquio: calor, umidade e vento. Quando os organizadores dos Jogos Olímpicos marcaram o evento para o verão japonês, especialistas já alertavam para os riscos associados à estação. Faz muito calor na capital nesta época do ano, e o efeito da ilha de calor potencializa a sensação térmica. A umidade altíssima não ajuda. Então, muitos atletas, vocês viram nas provas de skate, né, em várias provas que ocorreram durante essa primeira semana, que os atletas eles estavam se sentindo muito mal, passando mal por causa do calor, né? Então, eles tinham dificuldade de respirar, por quê? Porque a umidade estava baixa e os fortes ventos faziam com que a sensação de calor fosse ainda maior do que a que estava acontecendo ali. E o número 5, um outro assunto que foi notícia em Tóquio durante a semana: baile de favela chega de cometa a Tóquio. Pelas transmissões na televisão, dá para ouvir que o pop brasileiro está nas Olimpíadas. O funk brasileiro também ganhou lugar na apresentação oficial da ginasta Rebeca Andrade. A atleta fez sua entrada no solo ao som de Baile de Favela, o funk que mudou a vida do MC João. Prata com gosto de ouro, diz o autor, né, quem fez a música, né, Baile de Favela, usada por Rebeca Andrade. Então, esse também foi um assunto que foi muito falado em Tóquio, porque em quase todas as apresentações, em todos os jogos,
sempre o fundo musical eram músicas brasileiras, certo? Então, esses são os 5, né, acontecimentos que foram notícia lá em Tóquio. Agora nós vamos aí no nosso livro fazer o registro, né, na ordem certinha dos acontecimentos. Então, a notícia começa, vamos relembrar. A notícia começa com a manchete, certo? Aí depois nós temos um pequeno resumo aqui no LIAD do que vai ser falado. E aí depois são apresentados, olha só, os 5 temas ou 5 assuntos que foram que notícia em Tóquio esta semana. Então, vamos começar nosso registro aí no seu livro, Emar Ler e Escrever. Então, vamos lá. Primeiro é apresentado o título da notícia. Então, vamos copiar aí o título da notícia. Primeira semana das Olimpíadas tem preocupação com Covid, debate sobre representatividade e saúde mental. Aí, vou fazer a leitura completa. Calorão com vento e pop brasileiro. Depois aparece o LIAD, que traz um resumo sobre o que virou notícia fora das disputas por medalha na primeira semana de Jogos Olímpicos. Então, além das disputas, esses 5 assuntos foram os mais importantes. Depois, a notícia apresenta cada um dos 5 assuntos principais da semana. E a notícia encerra de uma forma bem humorada, mostrando o sucesso da música brasileira em Tóquio, né? É que aqui a professora não colocou, mas se vocês pesquisarem, lá no link onde está a notícia, deixa eu voltar, se vocês pesquisarem nesse link aqui, que aparece lá no comecinho da aula, vocês vão ver que aqui na parte número 5, tem vários vídeos de várias apresentações, de várias competições onde utilizaram a música de fundo, música brasileira, de vários cantores. Por isso que termina de uma forma bem humorada a notícia. Então, pausa o seu vídeo agora para registrar a resposta da questão número 2, que está aí no seu livro Emar Ler e Escrever, certo? Está aí na página 154. Pode pausar para copiar. Se você já copiou a primeira parte, então agora você vai pausar um pouquinho para copiar a segunda parte da resposta. Se você já tiver terminado de copiar, pode continuar assistindo a aula aqui comigo. Se você não terminou, pausa aí um pouquinho o seu vídeo, copia a resposta e depois a gente continua assistindo, certo? Algumas perguntinhas que eu quero fazer para vocês nesse momento. Não precisa responder por escrito, nós vamos, pensar. Por que vocês acham, né? Por que acham que esse acontecimento virou notícia? Por que vocês acham que esses 5 acontecimentos que nós vimos aqui na aula de hoje, por que eles viraram notícia? Será que todos esses assuntos são muito importantes? Depois, de acordo com as informações fornecidas pela notícia, o que o texto revela? O que o texto está mostrando, né? Várias coisas. Ele está mostrando o que? O crescente, né? Aumento dos números de casos de Covid. Que mais? Está mostrando os debates, né, que estão acontecendo lá durante os jogos a respeito de vários temas importantes, inclusive da saúde mental dos atletas. Está, olha só, trazendo informações sobre o verão lá em Tóquio, que é muito quente, vários atletas estão se sentindo mal por causa do calor, né? E também está falando sobre a música brasileira, que está em várias apresentações, várias competições. Então, os japoneses estão gostando muito da música brasileira. Mais uma coisa para a gente pensar. Que outros casos ou fatos semelhantes aos retratados na notícia é possível lembrar?
Será que a gente consegue lembrar de alguma coisa? Bom, de imediato a gente pode lembrar sobre o problema da Covid que está acontecendo também aqui no Brasil, que os casos ainda continuam em um número muito alto, né? Mas vocês podem pensar aí, diante de fatos desse tipo, que questionamentos são possíveis fazer? O que a gente pode pensar a respeito de tudo isso? Então, essas perguntinhas aqui é apenas para a gente, ó, pensar que uma notícia sempre tem relação com outras notícias, certo? Para encerrar a atividade de hoje, aí na página, finalzinho da página 154, tem esses dois pontinhos e depois tem essa frase aqui, ela está, esse enunciado lá na página 155. Número 3. Considerando que uma notícia escrita para informar os leitores sobre fatos que têm importância para eles, o jornal deve possibilitar ao leitor a informação rápida sobre o fato ou mais detalhes. À medida que se lê o texto, responda. Então, no texto que nós vimos, lá na notícia, cada tópico que nós lemos, nós fomos recebendo o quê? Mais informações, não é isso? Aí tem aqui na página 155. Por que a notícia foi organizada dessa maneira? Por que vocês acham que essa notícia foi escrita dessa forma? Eu acho que é para chamar a atenção do leitor, porque são assuntos que interessam todas as pessoas. Mas você aí vai responder da forma como você acha que é a sua opinião, né? Por que você acha que a notícia foi organizada assim? Registrem suas reflexões no caderno e depois socializem com o restante da turma. Pessoal, essa atividade vocês vão fazer no livro, não é no caderno. E, infelizmente, não dá para a gente estar socializando, né? Ou seja, não dá para a gente compartilhar nossa resposta com os colegas da turma. Mas vocês, ó, lembrando que é uma atividade individual, devido a esse contexto de pandemia que estamos vivendo. Então, aí no seu livro ó, tem todas essas linhas. Você vai escrever a sua opinião, certo? Por que essa notícia foi organizada dessa forma? Tudo bem? Não se esqueçam de fazer as correções dessas atividades no seu livro E-Mailer Escrever. Certo, pessoal? E essa foi nossa aula de hoje. Eu espero vocês amanhã para a nossa próxima aula, certo? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.